Olá, gente. Estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre as coisas do espírito e da mente, para cada vez mais a gente expandir a consciência. E quanto mais expansão tiver, quanto mais expandida tiver a consciência, mais você percebe a beleza do espírito e das coisas que ele faz pra gente. Eu estava aí no sofá sentado antes de começar a gravação. Eu estava lendo umas revistas, dessas revistas que ficam em consultório. Eu adoro ler essas revistas de consultório, sabe? Para ver história desses famosos aí, adoro ver isso. E estava lendo uma entrevista da Cristiane Torlone, que eu adoro essa atriz. Aí numa das perguntas era: por que você é feliz? Aí ela disse assim: porque eu não cuido da vida das pessoas, eu cuido da minha. Que beleza, né, gente? Se as pessoas cuidassem da sua vida e esquecessem a dos outros, seriam todos felizes, como a Cristiane Torlone. As pessoas têm uma casa tão desorganizada e quer cuidar do outro. A casa é toda uma bagunça e quer arrumar a casa do outro. Arruma a sua primeiro. Nem precisa, esquece o outro sabe arrumar a casa dele, entendeu? Mas hoje, e eu estou aqui para falar de um outro assunto. Mas antes de entrar no tema, eu quero dizer para vocês que o programa é gravado. Hoje não tem perguntas, porque eu estou viajando. Então você guarda a sua pergunta, se tiver, para fazer no próximo, daqui a 15 dias, daqui a 8 dias, no próximo sábado. Pode fazer a pergunta para mim. E hoje também eu quero falar de um assunto. É um assunto instigante. Deus e o diabo. Esse Deus fantasioso e esse diabo fantasioso que inventaram pra gente. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar disso, eu quero falar desse livro aqui, olha, que é Revelação da Luz e das Sombras. E depois eu digo por que eu vou falar desse livro, porque eu vou ler um trechinho dele que tem a ver com o tema de hoje. Esse livro, eu tenho a felicidade, tive a satisfação de escrever junto com o Gasparetto, esse médium que eu não canso de me dizer que é um privilégio enorme trabalhar com ele, que ele incorpora a cada espírito, gente, que vocês não fazem ideia. Cada espírito, só espírito sábio. Santo. O que eu mais gosto de ouvir dele é o Santo Inácio de Loyola. Aquele Santo Inácio, o fundador dos jesuítas. Aí, quando vem um santo, gente, que energia que ele traz para o ambiente. Mas ele incorpora outros. O rei Salomão, vocês têm que ver o Mauá, o Rockefeller, e umas mulheres sábias como a Naná, o Calunga como o Mago, pintores, poetas como Fernando Pessoa, e eles contam pra gente como que é a vida deles lá no astral, e como a gente precisa fazer aqui, o que a gente precisa fazer aqui para se dar bem tanto aqui quanto lá. E eles que nos inspiraram esse livro, entendeu? Depois eu vou ler aí um trecho a respeito de Deus, o que eu aprendi com eles, entendeu? O tema então de hoje é Deus e o diabo. Para falar desse tema, nós temos que voltar lá na história, de onde que surgiram esse Deus que foi passado para a gente. Lá na Bíblia, no começo, está escrito: Deus fez a imagem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Perfeito, isso é verdadeiro. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, nós somos uma extensão de Deus. Nós somos um universo, nós somos como Deus, somos a extensão dele.
E o homem, por sua vez, na ignorância dele, fez Deus à imagem e semelhança do homem, com uma forma humana, com uma forma de um homem. Entendeu? Limitou completamente esse Deus, fez um Deus muito limitado e um Deus nada sábio. Entendeu? Por quê? Da modo deles dizer antigo, eles fizeram a figura de um pai. Pode imaginar o Deus que a gente pensa por aí, que aprendemos com a religião, é a figura de um pai. Aliás, um pai rigoroso e às vezes cruel, indeciso, que até duvida às vezes. Tem passagem lá que fala que Deus se arrependeu e pelo amor de Deus, Deus vai se arrepender do que ele fez? Que Deus mais limitado é esse? Não, Deus não se arrepende de nada, tudo que ele faz é perfeito. Ele sabia que dá naquilo. Por que fez? E tem cada coisa lá que gente, isso não é, isso não está longe de ser uma figura divina, de um ser onisciente, onipresente, onipotente e infinitamente generoso. Às vezes ele é cruel, vingativo, com o filho dele que ele criou. Olha, pensa bem numa das passagens mais importantes lá, quando o povo de Israel ficou escravo lá do povo egípcio, porque eles foram lá invadir, claro, os egípcios tornaram eles escravos, claro. Ficaram escravos do povo egípcio, e aí eles fizeram toda aquela história toda para eles sair do jugo dos egípcios. Aí Deus mandou 7 pragas para tirar aquele bendito povo de lá. Não tinha uma solução mais inteligente do que castigar o outro? Você era todo poderoso, pega esses homens aí, tira de tanta forma. Uma forma mais inteligente, sem provocar tudo aquilo. Mandou 7 pragas. Que coisa mais cruel. Para matar um povo, para liberar o outro. Que Deus é esse que mata um povo e libera o outro? Isso aí não existe, gente. É um Deus inventado por um povo que convinha àquele povo. Não é um Deus de todo mundo. Não é o meu Deus, o verdadeiro. Isso é uma imagem que fizeram daquele Deus, porque servia para ele, só protegia o povo deles. E o outro, e o egípcio, não era filho dele? Precisa matar. A última praga, olha que crueldade. Matou os primogênitos de todo mundo lá. Aí, até que enfim, o faraó se convenceu e deixou ir. Gente, que coisa mais idiota. Matar o filho do outro. Ai, para com isso. Isso aí é na visão de quem escreveu aquilo da época, na ignorância deles. E essa figura aparece até hoje. Foi trazida para as religiões ocidentais, essa figura de Deus, que ele é sim rigoroso. Por isso que quando eu era criança, eu não sei se eu tinha mais medo também do diabo ou desse Deus. Não sei, porque esse Deus, nossa, qualquer lugar que eu ia, ele estava me olhando, vigiando. O que eu estava fazendo no banheiro? Onde que você viu? Deus tem mais o que fazer, né, gente, do que ficar aí observando o que a gente faz ou não. Entendeu? Então vamos tirar essas fantasias. Deus existe, sim. Que coisa maravilhosa que é Deus, mas é um Deus diferente. Entendeu? Agora eu vou ver. Olha, não tem a figura de um homem. Deus não é antropomórfico, que é uma figura de um homem. Lá em cima, todo poderoso, e olhando para nós aqui embaixo, estamos fazendo, anotando o que eu estou fazendo de bom ou de ruim, para depois castigar ou dar o céu pela eternidade. Isso baseado numa vida só. Que coisa mais absurda. Eu pela eternidade, eu conquistar a minha eternidade por uma vida. Eu ainda tenho chance, nós que vivemos bastante. Imagina quem morre com 15, 12, 13 anos, ou 7, ou 20, que não tem a mínima oportunidade de esclarecer e determinar a eternidade dela por causa de 30 anos.
Você vai ser condenado ao inferno, ao fogo do inferno, ou pela eternidade, gente. Ou por um céu, que eu não sei se é pior aquele céu que botaram pra gente, ou o inferno, porque aquele céu é muito monótono. Ficar fazendo o quê lá? Tocando arpinha com os anjos, naquela coisa lá. Pela eternidade, não ia aguentar um dia naquela monotonia. Que coisa mais insensata, né, gente? Não é nada disso. Entendeu? É outra coisa completamente diferente, tem mais ciência do que isso, tem mais sabedoria que isso. Não é nada disso, que tanto o céu quanto o inferno é tudo fantasia, é uma coisa tão diferente o céu. Esse céu não existe. Existe um lugar bom, bacana, maravilhoso, mas não é nada disso. Depois eu também vou dizer de onde que veio esse negócio do inferno. Eu vou dizer, depois que eu vou falar do diabo também. Mas eu quero ler agora a definição mais próxima, porque Deus não se define. Quando a gente define, a gente limita. Mas a coisa mais próxima que eu achei, e o Gasparito também na época, a gente achou que seria assim, olha, Deus. Hoje, quando penso em Deus, não surge a figura de um homem lá no céu, nem do vento me vigiando aqui na terra. A pequenez do nosso aparelho mental está longe de definir Deus em sua totalidade, mas a ideia que tenho dele hoje é infinitamente mais ampla do que a que tinha antigamente. A definição que mais se aproxima para mim é que o Espírito Uno é como uma onda inteligente que permeia tudo em todas as dimensões. É a fonte de vida, é o que faz existir. É uma onda cósmica, energética, multidimensional que dá sentido a tudo, que está vibrando em tudo. Inclusive em nossos pensamentos, em nossos atos, nas atitudes dos animais, dos vegetais, das pedras, da água, do fogo, do ar. É algo totalmente estruturado, um comando geral que não está observando, mas existindo, sentindo, vivendo. Hoje sinto verdadeiramente que sou a concretização, a individuação dessa onda infinita. Trata-se de algo mais abstrato, mas ao mesmo tempo mais perceptível, mais palpável, mais real. Agora olho para mim e me vejo sagrado. Sinto-me muito mais livre. Essa força agora vive em mim. O Deus que era estranho agora faz parte da minha intimidade. É uma sensação que me credencia à extraordinária conexão universal. É uma força energética que me organiza, me estrutura como ser humano, que me faz perceber individual, com um corpo coeso, diferente de um inseto, de uma pedra, da água, da minhoca, de um corpo astral, e ao mesmo tempo com uma leve sensação de que faço parte deles. Há um sentir novo que aproxima Deus das sensações físicas, um Deus que deixa de ser um homem e se torna homem nos homens, mulher nas mulheres, animal nos animais, objeto nos objetos. Hoje entendo que o Espírito Uno é infinitamente justo. Ele é tão justo que deixa para você inventar as leis. Ele não condena nem absolve ninguém. Deixa essa tarefa para a gente. Se nos condenarmos, teremos que pagar. Se nos absorvermos, teremos a liberdade. Toda lei que você inventar ou toda lei que acatar dos outros, você estará submisso a ela. Faça suas próprias leis, mas faça-as brandas. Não seja tão rigoroso para com você. Faça leis que o liberam e não que o acorrentem. Tudo está no seu aparelho mental. Todo o poder está em suas mãos. Não é uma coisa mais bonita, gente, mais generosa, mais ampla, mais bondosa, mais magnânima, mais poderosa? Entendeu? E nós somos a extensão dele, depois, desde o Big Bang até antes, que ele sempre existiu. Tá tudo junto, Deus se manifesta em tudo, e também através da gente. O grande mal das religiões ocidentais foi tirar Deus de dentro da gente e colocar lá não sei aonde, observando, lá em cima, observando o que a gente está fazendo aqui na Terra. Não é, nós somos exatamente o que está acontecendo e ele vai se percebendo e sentindo de nós aos poucos, conforme o grau da nossa expansão de nossa consciência. Quanto mais sua consciência expandir, mais você percebe ele, mais você percebe a amplidão dele, mais você vai sentindo ser ele, entendeu? É como um corpo humano, por exemplo. O dedinho, esse dedo aqui, faz tudo, o dedo do pé, lá o cabelo, faz tudo parte do mesmo corpo, mas cada um sente diferente. E o cérebro
cérebro central é Deus que comanda tudo isso. O cérebro também está no dedinho. Então Deus também está dentro de você, está junto com você, não está fora. Jesus falava, vós sois deuses. Entendeu? Todo mundo é a expressão de Deus. Aí tiraram de dentro da gente e puseram lá fora. A religião que eu fui criado, a católica, ela fala uma coisa bonita. Vós sois o templo do Espírito Santo, que é o mesmo Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas é mais que isso, gente. Não somos só o templo, nós somos o próprio Espírito Santo, que se manifesta conforme do tamanho que a gente percebe. Ao mesmo tempo é dotado de um poder infinito em potencial aqui com a gente. Entendeu? Essa é uma visão mais coerente com a natureza, com o universo, com tudo. Então, imagina o poder que você tem ali dentro. Claro que você não pode se manifestar de uma vez muito, que você explode, não tem estrutura para isso. Por isso que a gente vai devagarinho expandindo a consciência, para que essa expansão a gente possa curtir cada vez mais a vida melhor. Porque se vier tudo de uma vez, você explode. Até Deus poderia, até de uma hora para outra, fazer isso. A gente é a fonte, ao mesmo tempo é o Criador. E a gente cria conforme a nossa crença. Esse livro aqui explica como criar. Porque esse livro aqui, ele explica a revelação da luz e das sombras, explica o que é o espírito e o poder desse espírito. Tudo é espírito, mas ele tem partes próprias que para a gente compreender melhor, a gente dividiu em partes, em luz e sombra. Sombra não é trevas, gente. Sombra é só o contraste da luz. Luz é o conhecimento. Sombra é a matéria. Se você tiver só o conhecimento, não vai acontecer nada na sua realidade. É aquela pessoa que sabe muito, tem conhecimento saindo pelo ladrão, mas é infeliz. Não realiza esse conhecimento, não põe na vida prática, não adianta nada. Só tem luz e não tem sombra. Entendeu? Sabe aquele sábio, aquela pessoa que fez 200 faculdades, estudou todas as religiões, sabe tudo de prosperidade na teoria, mas na prática a vida dela não vai para frente? Tem muita luz, mas não tem sombra para ancorar, porque aqui na matéria precisa de contraste para a coisa existir. Se eu tenho um papel branco e eu falo para você, olha, aqui tem uma casa desenhada, você não vai ver a casa, porque não tem contraste. Aí eu pego o lápis, ou a caneta, ou a tinta e começo a fazer o lápis, aí tem o contraste do preto com o branco, você vê a casa. Precisa do contraste. A luz é o contraste da sombra. A luz não existe sem a sombra, e a sombra não existe sem a luz. Por isso que existe o contraste, a matéria e o espírito, e o conhecimento. Entendeu? Os dois juntos em equilíbrio, a sua vida fica em harmonia. Agora tem a outra parte que é a matéria. A pessoa só tem a sombra muito grande, muito. Ela realiza fácil a riqueza aqui. Ela realiza muito fácil as coisas aqui na Terra. Ela consegue fácil as coisas, mas não tem conhecimento, sabedoria nenhuma. Vai ser uma pessoa infeliz. Pode ter um palácio de ouro. Vai ser uma pessoa infeliz porque não tem sabedoria. Tem que ter as duas em equilíbrio. Uma só e outra menos. Imagina no que vai dar isso. O Hitler tinha muita matéria. Ele era um líder carismático. E pouca luz. Vê no que deu aquilo tudo. Entendeu? É como o carpinteiro que eu falo. Fazendo uma casa. Um carpinteiro, ele sabe tudo. Pedreiro lá, ele sabe tudo de construção, sabe, aqui na cabeça. Mas não tem o material suficiente para construir, não tem a matéria suficiente para construir. Ele vai construir uma casa, ele quer construir uma casa belíssima. Ele vai construir uma casa linda, sem o banheiro. Ou sem a sala, porque faltou material. E vai sofrer por causa daquilo. Entendeu? Faltou material. Ou o outro, que tem todo o material disponível, pode construir 200 prédios, mas ele que vai construir, mais 200 casas ele vai construir, mas ele tem um monte de material, mas não tem conhecimento, vai fazer tudo casa torta, horrorosa, e vai ser infeliz. Então tem que estar em equilíbrio os dois, tá, gente? Aí, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, na praia que é delícia.
Então esse livro aqui explica essas coisas para você trabalhar com espírito e outras coisas muito mais. Eu estou muito feliz porque muitas pessoas já falaram, Lúcio, é meu livro de cabeceira. Falei, que maravilha, sabe? Isso aí não tem preço, né? Quando você tem um retorno desse, de pessoas, várias que retornam falando pra gente do livro. Então tá aí. E nessa parte aqui também, que é nosso tema de hoje, fala do diabo. Aqui também eu falo do diabo. Entendeu? Essa figura do diabo, então, aí que é uma fantasia. Aí piorou a fantasia. Gente, o diabo, como concorrente de Deus, sabe? Deus aqui e o diabo aqui, os dois brigando para ver quem pega o pobre alma lá. Gente, que coisa mais absurda. O diabo não existe. Como esse diabo me atormentou desde a infância? Uma vez eu até coloquei isso no livro, uma vez eu era tão ruim na infância, para minhas irmãs, que um dia eu vi uma falando para outra, olha, eu ouvi, o Lúcio é tão ruim que eu tenho medo que um dia o diabo vem buscar ele. E eu guardei aquilo, gente, qualquer lugar que eu tinha, aquele diabo estava atrás, porque eu era ruim mesmo com elas. Eu tinha que concorrer, né, mais as minhas irmãs, eu perdi o colo, eu me vingava, mas a gente se amava tanto, hoje a gente conversa e ri tanto por causa disso. A gente era muito feliz, apesar dessas brigas aí, dessas briguinhas de criança. A gente tava aprendendo, né, gente? Então esse diabo não existe, gente, concorrente de Deus. Esse diabo, sabe de onde que veio essa imagem do diabo e do inferno? Olha, antigamente, todas as grandes figuras da Bíblia, todos os grandes santos, todas essas figuras aí, grandiosas da história, foram todos médiums muito sábios, que recebiam informações e às vezes eram clarividentes. E eles viam, principalmente se ligado à religião, eles veem, dá para você perceber esse universo paralelo dos mortos, eles veem como que é lá. Então eles conseguiam ver. A minha tia era assim, ela via e falava pra mim, Lúcio, o que é aquilo lá? Que eu tô vendo aquele povo, o que é aquilo? Eu falei, tia, aquele é o mundo dos mortos, a senhora é clarividente e vê o mundo dos mortos. É um mundo concreto quanto esse, gente, não tem muita espiritualidade, não tem muito mistério. É um mistério porque a gente não sabe, porque fizeram um mistério pra gente. É coisa de ciência, é vibração energética, é outra frequência, é outra dimensão. Você muda, você vai lá com um corpo igual aquele corpo do Cristo que ressuscitou, tá lá. Aquele Cristo não foi lá com carne e matéria. Aquela carne empodreceu. O que ele foi para lá, esse corpo astral que vai para lá, nesse mundo, que é igualzinho esse corpo. Aliás, nós somos uma cópia daquele corpo. Esse é provisório, aquele é o definitivo, entendeu? Então as pessoas se encontram lá, sim. Entendeu? Então esses clarividentes, eles vinham o astral, o denso, e lá tem um fogo, lá tem muito fogo, porque eu já fui lá de noite fora do corpo e eu vi como é que é aquilo. Lá eles veem, eles queimam muito fogo, porque precisa queimar as larvas astrais para higienizar, para queimar. E eles vê aquelas figuras horrorosas lá sofrendo, com muita culpa, muito remorso, e gritando e sofrendo perto do fogo. Lá é muito escuro, lá a luz chega pouco lá, entendeu? Mas não estão se queimando, entendeu? Assim. E aí eles trouxeram essas figuras pra cá, pra gente. Não é. E o diabo, claro que se veio aquilo e fala, olha lá, aquele é o diabo. Mas não é, gente. Não é. É um ser, é uma pessoa igual a gente, que morreu e foi pra lá, e tá muito vibrando numa coisa muito densa, e ela se transforma, fica horrorosa, figuras horrorosas por causa das culpas. Entendeu? São essas pessoas que vêm aqui e possessam, o exorcismo tira possesso. Entendeu? São essas pessoas, não tem o diabo. O diabo não existe como concorrente de Deus. Deus é tão poderoso, podia dar uma bifa no diabo e matar ele. Por que eu vou disputar com ele? Não existe, tudo é Deus, gente, tudo é Deus. Tudo que existe é útil, entendeu? É que o tempo, olha, gente, o tempo tá quase acabando já de novo, e eu tenho tanta coisa para falar ainda. Eu queria falar de exorcismo, por que exorcismo? O médium, esses padres que fazem exorcismo são médiums, é uma beleza. Eles deviam usar esse poder, saber disso para fazer exorcismo, porque para fazer exorcismo precisa de um médium. Eu cansei de fazer lá com o Gaspareto, a gente lá com os médios, de tirar encosto, na maior tranquilidade, só na conversa aqui, sabe? É muito interessante isso. E qualquer dia a gente fala de novo sobre esse assunto, tá? Então, gente, já me avisaram 2 vezes que o tempo acabou, entendeu? Então, boa tarde, gente, e até o próximo sábado, tá?